Salve nação! E a polêmica do Gabigol, hein? Após a entrevista de Gabigol no domingo, o repórter André Hernan contou tudo o que rolou nos bastidores e que tá causando a maior treta no Flamengo. Aí ele olha pro pessoal dele lá e fala assim, ó, eu fui percebendo ao longo da entrevista que ele foi... Pô, o cara nem me conhece, o cara nem sabe da minha história pra falar que eu estou sendo controlado por perguntas. Eu com 22 anos de jornalismo, no dia que eu me controlar pra perguntas, eu... Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar toda essa treta com todos os detalhes. O repórter André Hernan vazou os bastidores da entrevista na casa de Gabigol no domingo e detalhou tudo que rolou. Se liga aí, ó. Eu pedi, né, a entrevista para assessoria, enfim, para quem gere a carreira do Gabigol, falando, né, hoje eu tô... meu momento de trabalho ele é completamente diferente, né? A gente tem aqui esse canhão que é o All Sport, eu tenho meu canal no YouTube, enfim, outras plataformas, e a oferta foi essa, né? A gente vai fazer uma entrevista para ele explicar a situação, e essa entrevista vai na íntegra. Então, assim, e oferecendo diferentes plataformas para repercussão dessa entrevista. Quando chega no sábado à noite, toca meu telefone e me perguntaram se eu estaria livre ou se eu estaria disposto a fazer a entrevista. Eu prontamente, sim. Houve uma mudança de programação, porque num primeiro momento eu ia fazer essa entrevista gravada por vídeo. E aí depois me ligaram e falaram, olha, você pode ir ao Rio de Janeiro? Eu falei, obviamente sim, claro, com toda a estrutura aqui que a gente tem, a gente foi para o Rio de Janeiro e fez a entrevista. Né, a entrevista estava marcada às 14h, o Gabigol tinha voltado do treino e a gente sentou lá, fez um cenário na casa dele, ele nos recebeu muito bem, por sinal, na casa dele, e a gente gravou a entrevista meia hora depois, 40 minutos depois, com agilidade. O Gabigol estava... Eu conheço o Gabigol desde moleque da época do Santos, né? Ele sempre foi um moleque de muita personalidade, aquela coisa da marra, daquela coisa do, né, se impõe. Eu vi um Gabigol abatido e sereno. Era um Gabigol mais na dele, mais tranquilo. Quando a gente se encontrou, ele recebeu a gente, cumprimentou aquela coisa toda, foi vestir lá o agasalho do Flamengo para poder fazer a entrevista. E aí, tem aquele papo antes, né? Pô, então, Gabigol, aqui, vou te perguntar, cara, aqui. Ele falou, André, pode ficar à vontade, me pergunta o que você quiser. Estou te recebendo aqui para você me entrevistar e você pergunta o que você quiser. Então, assim, aí ele olha pro pessoal dele lá e fala assim, ó, tô pronto, vamos fazer, vamos ligar. Foram 17 minutos de entrevista, que a gente colocou, inclusive, ela toda no ar, né? Tá lá no All Sport, aqui no All Sport, né? E assim, eu fui percebendo ao longo da entrevista que ele foi mudando um pouco o tom e sentindo segurança ao longo da entrevista. Então, num primeiro momento, a resposta dele é até curta, aí depois ele começa a pedir desculpas e ele repete muitas vezes a palavra, estou aqui para pedir desculpas, eu sei que eu errei, eu estou aqui para me desculpar. Então, assim, estava muito claro na cabeça dele que para pôr um ponto final nessa história, nessa polêmica toda, ele tinha que pedir desculpas e dizer que errou. Depois ele, né, ali no papo, no cafezinho, ele falou, cara, já ganhei camisa do Suárez, sou muito fã do Suárez. Ele quer trocar, por exemplo, de camisa com o Endrick. Ele falou assim, pô, gostaria de cruzar o Endrick, que outro dia a gente se interagiu no Twitter, gostaria de ter uma camisa do Endrick. Eu li até num desses colunistas grandes aí, que tem de fofoca, falando que o Gabigol preferiu dar entrevista para um blogueiro de futebol porque as perguntas iam ser controladas. Pô, o cara nem me conhece, o cara nem sabe da minha história para falar que eu estou sendo controlado por perguntas. Eu com 22 anos de jornalismo, no dia que eu me controlar para perguntas, eu rasgo meu diploma. Então, calma lá, gente, tá tudo muito fervendo. O comentarista Mauro César também detonou a entrevista do Gabigol, pedindo desculpas para a torcida. Bora ver. E a entrevista é um desastre porque ele pede desculpas, mas passa o tempo todo minimizando o próprio erro. E minimiza. Essa frase dele é uma frase surreal, que é, na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Ora, por que negou? Houve nota dizendo que era fake news, e não era. E ele sabia que os funcionários do clube que estavam nesse churrasco na casa dele seriam questionados pelos dirigentes do clube. É evidente que foram questionados. E o cara vai mentir para o chefe dele? Não, realmente, o Gabriel estava lá, certamente esse diálogo houve, com a camisa do Corinthians.
E eles não são chefes do Gabriel. O supervisor foi até advertido porque, na função dele, ele poderia ter feito alguma coisa. Gabriel, você não pode andar com uma camisa de outro clube, cara. Isso não existe, isso é um absurdo. E a comparação que algumas pessoas fazem de um jornalista, um torcedor vestir a camisa com um jogador é uma coisa totalmente descabida. Não tem menor cabimento. Porque o cara é um jogador de futebol do clube, ele é o ídolo do clube. Como diz o amigo André Rocha, ser ídolo não significa ter privilégios, significa ter responsabilidades, comprometimento. E um dos pontos é entender como se sente o torcedor. Eu queria saber que periferia é essa que o Gabigol cita, que os caras andam com camisa de outro clube. Qual corintiano que veste uma camisa do Flamengo para andar por aí? Ou do Palmeiras, ou do Vasco? Não veste, a não ser que o cara tenha alguma relação com aquele clube também e tal, mas ele é torcedor só. Ele não recebe salário do clube, ele não tem vínculo, ele não vende direito de imagem para o clube. O jogador tem esse vínculo contratual. Tanto que ele tomou uma multa, né? E aceitou. Tem outro ponto também na entrevista que me chamou a atenção. Segundo o Flamengo, ele foi afastado do treino da sexta-feira. Aí ele fala que, não, eu pedi para não treinar. E não ficou claro para mim até agora, acho que nunca vai ficar, o seguinte: por que ele vestiu a camisa do Corinthians? Como é que é isso? Acorda, olha no armário, vê várias camisas. Ah, eu vou vestir essa aqui hoje. Aí vai lá e veste. Amanhã vai vestir a do Fluminense? A do Vasco? A do Botafogo? A do Palmeiras? A do Grêmio? Qual vai ser a próxima? Não tem cabimento. Claro, não vai ter próxima agora, depois disso. Perdeu a camisa 10, foi multado. A pergunta da enquete: acho absolutamente impossível que hoje ele seja perdoado pela maioria da torcida. Ele conseguiu perder todo o apoio, que aliás cresceu até no segmento da torcida do Flamengo com o episódio do doping. E aí, nação, o que vocês acharam da entrevista do Gabigol e do pedido de desculpas do atacante? Na minha visão, não foi surpresa nenhuma esse negócio de vestir a camisa do Corinthians. O Gabigol tem essa atitude muitas das vezes que eu acho muito errado. Fez isso com o Santos. Vocês se lembram, em 2021, o Flamengo foi até a Vila, meteu uma goleada no Santos do Fernando Diniz e o Gabigol ficava gritando. Depois ele falou: não, eu tava gritando lá pros dirigentes que estavam me cobrando, mas mesmo assim, né, o torcedor não sabe que tem dirigente lá, ele tá achando que o Gabigol tá caçoando do time dele, e vamos combinar, né, o Gabigol cresceu no Santos e foi o Santos que deu visibilidade pra ele. Depois ele deu uma entrevista falando que a última vez que o Santos foi campeão ele tava em campo, mas vale lembrar, quando o Gabigol tava morto lá na Europa, não tinha feito nenhum gol, foi o Santos que ressuscitou o atacante e colocou ele de novo no cenário nacional, onde ele foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro em 2018. Dá pra ver sim que o Gabigol é ingrato. Na minha visão, tudo que o Flamengo já fez por ele, agora, recentemente, quando ele tava com problema de doping, a torcida abraçou, acolheu e ele veste a camisa do Corinthians. Muitas pessoas falam: ah, mas ele tava na casa dele. Não importa, vestir a camisa de um rival do Flamengo, aonde esse rival, meses atrás, estava querendo contratá-lo, pra mim é uma trairagem sem perdão. E pra vocês, bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários, mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!